Olá pessoal, novamente, estão dando continuidade ao que nós estávamos falando da aula passada, né? Agora a gente vai começar a tratar a respeito de velocidades, né? Sabendo que os nossos conceitos de deslocamento e posição, que a gente já viu na outra aula, né? A gente pode calcular velocidade, tá bom? Primeiro cálculo que nós vamos fazer é da velocidade média, tá? Como é que funciona então, pessoal, a velocidade média, tá? A velocidade média, ela é uma variação, tá? Uma variação do nosso deslocamento pelo nosso tempo, né? É só pensar como um automóvel, né? O nosso carro, se a gente está andando a 100 km por hora, significa o quê? Né? Que a gente está a quilômetros sobre hora. Quilômetros é deslocamento, correto? Hora é tempo. Ou seja, uma variação de deslocamento por uma variação de tempo. Tá legal? Se eu tenho, por exemplo, bom, vamos primeiro falar a velocidade. A velocidade média, pessoal, ela é uma velocidade calculada de forma vetorial. Tá? Por quê? Porque a velocidade média está preocupada, né, com a orientação que o carro está se deslocando, que o automóvel, que a partícula, que qualquer coisa esteja se deslocando. Tá? Por outro lado, a gente tem a velocidade escalar média, né? Que ela não está preocupada qual é o sentido. Isso aqui é escalar. A gente está preocupado somente com o módulo do nosso deslocamento e no nosso tempo. Ela é descrita da seguinte forma, né, como a gente fez em aula, né? Um S med, que é igual a um deslocamento, sendo esse deslocamento um deslocamento não preocupado com a orientação, sobre o tempo. Tá? Esse aqui é um caso dessas velocidades que fica muito mais simples se a gente conseguir, né, pessoal, descrever o nosso problema através de um gráfico de coordenadas. Tá? Então a gente teria o que, né? Vamos fazer de conta que a gente tem um plano de coordenadas, como eu estou desenhando aqui para vocês. Assim, tá? Em que a gente tem no eixo X, a gente tem tempo, e no eixo Y a gente tem o posicionamento, tá? Que está em quilômetros, por exemplo. Tá? Exemplo bem parecido com o que eu fiz em sala de aula. Se eu estou partindo da minha origem, por exemplo, aqui é meu ponto zero, que seria a minha casa, por exemplo. Eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Tá? Aí o que acontece? Esse ponto ele está em, sei lá, em 5 segundos, eu tinha andado 3 quilômetros, não, né, minha gente? 3 metros, né? Não é muita coisa, né? Em 5 segundos eu andei 3 metros, tá? Aqui, por exemplo, eu estou em 7 segundos, onde eu andei 4 metros, sei lá, uma diminuída na velocidade. Tá bom? Aí o meu trajeto foi o seguinte, né? Vamos chamar isso aqui, ó, de ponto P0, P1, P2. Tá? São os meus pontos de medição, onde eu fiz as minhas medições. Tá? Então, qual foi o trajeto que o professor fez que descreveu essa equação? Essa curva, perdão. Então, eu saí de P0, fui até P1, de P1 eu fui até P2, e depois de P2 eu voltei para P1. Tá? P0, P1, P2, P1. Tá legal? Vamos calcular a velocidade média que eu exerci, eu exerci nesse deslocamento. Tá? Como é que vai ficar então, pessoal, a velocidade média aqui? Vai ser o quê? O primeiro trecho que eu tenho é esse aqui, que é o nosso trecho T1, o nosso trecho T2. Tá? O meu ponto final no meu trecho T1 é o ponto P1, correto? Tá. Qual que é a posição do meu ponto P1? Ele está posicionado em 5, 3. 5 segundos, 3 metros. O nosso ponto P2 está posicionado em 7, 4. Tá legal? Então, o que acontece aqui? Qual que é a minha posição final? É o meu ponto P1. Né? O meu ponto P1, qual foi o deslocamento? Foi
3, que é esse valor aqui do deslocamento, né? É deslocamento sobre tempo. 3 menos, meu ponto P0, por óbvio, eu vou escrever aqui, mas é 0, né? 0, 0, a gente está saindo da origem, tá? Então, é 3 menos 0, que seria esse 0 de deslocamento. Tá? Eu acabei colocando uma vírgula, ignora essa vírgula. 3 menos 0, tá? Mais, qual foi o deslocamento exercido no segundo trecho, né? Então, meu ponto final foi 4 menos 3, que é o meu ponto inicial. Mais, agora eu vim de P2 para P1. Qual foi o meu deslocamento final? P1, né? Então, seria o quê? 3 menos 4. Eu saí, meu ponto final foi P1, meu ponto inicial foi P2. 3 menos 4, certo? Agora vamos falar sobre o tempo disso aqui, né? O tempo, né, pessoal? Qual seria o deslocamento T1? 5 menos 0, mais 7 menos 5, mais 5 menos 7. Tá? Se a gente resolver isso aqui, vai dar 3, mais 1 menos 1, vai cortar, vai dar 3 sobre 5, né? Aqui corta, aqui corta, aqui corta, aqui corta. Metros por segundo. Essa foi, pessoal, a minha velocidade média. Agora eu quero calcular o meu deslocamento médio, pessoal. Como é que fica, então, deslocamento médio? Mesma coisa, né? 3 menos 0, mais 4 menos 3, né? Mais 3 menos 4, certo? Tudo isso divididos por 5 menos 0, mais 7 menos 5, né? Mais, agora de lá para cá, 5 menos 7. Só que o deslocamento médio escalar, a velocidade, perdão, média escalar, ela é, obviamente, já falei, escalar. Ela está preocupada somente com o módulo da nossa equação. Então, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Tudo isso aqui tem que ser em módulo, pessoal. Aquilo que a gente conversou em sala de aula, né, pessoal? Tem que meter o módulo em tudo isso aqui, ó. Porque a gente não está preocupado com a orientação do deslocamento, está preocupado com o quanto deslocou, né? Então, isso aqui em módulo vai dar o quê? Vou fazer bem pequenininho para caber na folha aqui. Vai dar 3 mais 4 menos 3, 1. Mais 3 menos 4 daria menos 1. Só que a gente está trabalhando em módulo, pessoal. Então, isso aqui vai dar 1 positivo. Tá? 5 mais 2 mais 2, que é menos 2, mas vai virar mais 2 por caso do módulo. Então, nosso deslocamento escalar médio seria 5 sobre 9 metros por segundo. Tá bom, pessoal? Percebam que é diferente isso aqui daquilo ali, né? A velocidade média é diferente do deslocamento médio, né? Perdão, pessoal. A velocidade média é diferente da velocidade média escalar, tá? Justamente porque uma não considera a orientação do teu deslocamento, né? Da tua velocidade, somente o módulo, que é a velocidade escalar média. Tá bom, pessoal? Por enquanto é isso. Logo tem mais uma aula aí para continuar sobre esse assunto. Valeu!